Oi pessoal, sou o Emerson da Compatec e hoje o intuito desse vídeo, a gente está trazendo esse vídeo para vocês, é para falar um pouquinho sobre o nosso sensor RSHT8 e o nosso sensor IR30. Então são aplicações diferentes, RSHT8 sensor magnético e o sensor IR30 um sensor infravermelho, ambos sem fio, né? E vamos estar conversando um pouquinho sobre algumas dúvidas que o pessoal vem tendo na assistência técnica sobre esses dois sensores. Vamos começar pelo sensor RSHT8. Quais são as dúvidas hoje em cima desse sensor? Então ele é um sensor que ele tem duas formas de trabalho, tá? Ele consegue monitorar se a minha porta fica aberta ou não monitorar. Ok? Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu habilito e como que eu desabilito essa função. Eu já deixei o sensor aberto aqui justamente para vocês verem. Aqui o lado do ímã, né? Bem do ladinho da ampola. Vou virar ele na parte frontal. Ele tem essa função que seria a função, vamos dizer que ele vai monitorar se a porta acabar ficando aberta e eu tentar armar minha central de alarme, ele vai gerar um disparo na sirene. Como que ele trabalha dessa forma? Aproximei o ímã, ele gera um disparo. Afastei o ímã, ele gera um disparo. Então, o que seria esses dois disparos? No momento que eu aproximei, ele mandou lá para minha central, ó, a porta foi fechada. No momento que eu afastei, ele vai mandar para minha central, ó, central, a porta foi aberta. Então, ele vai identificar dessas duas formas e também ele tem um código de bateria abaixo que é encaminhado para a central caso a bateria caia de um determinado nível de tensão, certo? Então, para mim inibir essa função de monitorar se a porta ficou aberta, o que eu vou fazer? Dentro do meu sensor, ele possui um jumper. Esse jumper, no momento que eu retirar ele, eu vou retirar aqui para vocês. No momento que eu retirar esse jumper, deixa eu só tirar a bateria dele aqui. Vou retirar ele aqui. O meu sensor, ele não vai mais gerar aquele disparo no momento que eu aproximar o ímã, tá? Só no momento que eu afastar o ímã do sensor. Aí sim ele vai mandar só o código de porta aberta e não vai identificar se a porta ficou aberta e manter a minha zona da central violada, ok? Então agora eu vou fazer o cadastro do nosso sensor RSHT8 na nossa central AW6, ok? Vou demonstrar na prática as duas formas de trabalho dele junto com a nossa central. Como a gente viu antes, foi retirado esse jumper interno dele, que é justamente aquela função de identificar se a porta está aberta ou inibir se a porta ficar aberta, tá? Então, sem o jumper, eu vou trabalhar sem essa função de identificar se a minha porta ficou aberta. Vamos lá, fazer o cadastro na central PROG 31, tá? E vou pressionar o meu botão interno do sensor. A minha central já identificou o cadastro do sensor com 2 bips, então eu vou ter esse status dela. E lembrando que os sensores da Compatec possuem uma táctil interna para fazer a programação em qualquer central da Compatec. E sempre utilizar essa táctil interna, nunca passar a mão na frente do sensor ou afastar o ímã, sempre por essa táctil. Ok? Então eu fiz o cadastro aqui, eu vou armar a minha central pela botoeira. Ó, pode ver que o ímã está afastado, meu ímã está afastado, mas a central aceitou o arma. Por quê? Porque a gente não cadastrou o sensor com o jumper interno. Então não vai ter essa função de identificar se a porta ficou aberta, só no momento que a central gerar o disparo, que abrirem a porta, enfim. Ó, aproximei o ímã, aí no momento que eu abrir, afastar o ímã, aí vai gerar um disparo na minha central de alarme, ok? Então, essa é a primeira forma de trabalho do nosso sensor RSHT8 sem identificar se a porta ficou aberta. E agora a gente vai ver como que é feito o cadastro do sensor para identificar
essa porta aberta e eu não sair da minha residência com alguma parte, algum cômodo com a porta aberta, ok? Então agora, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o jumper e colocá-lo novamente na minha barrinha de pinos. Tem uma barrinha de pinos dupla aqui onde eu vou fixar o jumper, beleza? E a forma de cadastro é a mesma forma de cadastro, só que a central vai identificar de uma forma diferente. Eu vou primeiro aqui, eu vou resetar a minha zona 1, né, onde eu tinha cadastrado esse sensor, e vou cadastrar esse sensor aqui novamente na zona 1. É a mesma forma, prog 31, a central deu 2 bips informando que entrou na programação de cadastro de sensores. Vou pressionar o sensor, ela me informou com 2 bips que foi efetuado o cadastro com sucesso, ok? E agora, o que vai acontecer? Se eu aproximar o imã, ele vai acender e vai emitir um código para minha central que a porta fechou. No momento que eu afastar o imã, ele vai mandar um código informando que a porta abriu. E aí a minha central já vai me mostrar a zona violada piscando lentamente. Okay? E se eu tentar armar com o meu imã afastado e com o jumper interno, como a gente fez o cadastro ali, né? Armei, a minha central já automaticamente entrou em disparo. Ok? Então tem que ter esse cuidado no momento de cadastrar um sensor RS-HT8. Às vezes o meu cliente vai reclamar, eu tento armar a minha central, mas ela está sempre com o setor X violado. Então sempre tem esse cuidado, procura olhar, nesse setor eu tenho um sensor magnético, tenho, então eu vou lá e verifico se a porta está aberta, fecho a porta e aí tento novamente fazer esse arme da central. Se ela armar é porque o sensor foi cadastrado com o jumper interno, ok? Fechado, beleza? Então essa é uma das dúvidas, né, que a gente veio para esclarecer aqui nesse vídeo sobre o nosso sensor RS-HT8. Viu, pessoal? Só lembrando aqui, caso for feita alguma modificação nos setores e eu tenha que retirar um sensor RS-HT8 do local, primeiramente, se ele foi cadastrado com esse jumper interno, ele vai estar identificando se a porta ficou aberta, ok? Então, para mim fazer essa remoção do meu sensor, primeiramente eu vou ter que aproximar o imã, retirar a bateria, tá? Por que eu aproximo o imã e depois retiro a bateria? Porque senão a minha central vai ficar com o setor sempre violado. Se caso o meu setor ficar violado, eu tenho uma outra alternativa que é resetando a zona, ok? Então, só para lembrar vocês, para ficarem atentos nesse ponto aí. Então agora a gente vai falar sobre o sensor IR30. Qual que seria uma das maiores dúvidas aí do pessoal no momento da instalação? A primeira seria o tempo de estabilização, porque ele tem um tempo de estabilização. A segunda, o modo AUC, e a terceira, o modo NORM, que seriam as duas funções, né? Então, primeiramente, eu vou começar explicando um pouquinho para você sobre o tempo de estabilização desse sensor. Ele tem um tempo de 5 minutos. Para ele estabilizar, dá para, no momento da instalação, deixa ele posicionado no local onde ele vai ser instalado, ele vai estabilizar durante 5 minutos, ou também, antes de fazer esse posicionamento do sensor, deixar ele dentro da caixinha, assim como eu deixei aqui. Então eu coloco a bateria, deixo ele dentro da caixinha ali, no momento que eu retirar o meu sensor, ele já vai estar estabilizado, ok? Aqui ele está na função NORM, AUC. O que seria a função AUC? Eu já vou explicar para vocês. A função AUC, ela, no momento que eu passar na frente do sensor, ela não zera o contador interno do meu sensor. Toda vez que eu passar na frente do sensor, ela vai gerar o disparo, ok? Ela vai gerar o disparo. Então, sempre que alguém passar na frente dele, ele vai transmitir sinal, ok? E agora eu vou explicar para vocês referente à função NORM. Vou colocar ele aqui na função NORM. Pode ver que ele disparou uma vez, transmitiu uma vez e depois ele não transmitiu mais.
Okay? Então, nessa função, toda vez que alguém passa na frente, que ele identifica algum movimento, ele vai zerar o contador do sensor. Então ele zera o contador para justamente economizar a bateria. Então a função norm seria a economia de bateria do meu sensor IR30. E a função out, toda vez que eu passar na frente do sensor, ele vai estar gerando disparo, vai estar transmitindo sinal para a minha central. Ok? Ó, se eu deixar ele estabilizando ali por 5 minutos, aí sim ele vai liberar para mim fazer um novo disparo na função norm. Então, se eu passar na frente dele, ele zera o contador. Se eu deixar ele por 5 minutos na função norm em descanso, aí ele vai liberar para fazer um novo disparo. Certo? E ele também possui aqui uma barrinha de pinos onde eu consigo desligar o LED. O que seria essa função? Eu consigo deixar o sensor em trabalho, tá? Mas com o LED apagado. Então, se o LED estiver apagado e eu passar na frente do meu sensor, ele vai transmitir sinal, mas não vai consumir a bateria pelo LED. Então, teria essas duas formas de eu conseguir economizar a bateria no meu sensor. Que eu posso economizar a bateria tanto na função norm, posso deixar na função norm, e também posso deixar o meu LED desligado. Beleza? Então aqui eu vou fazer o cadastro do meu sensor. Como é feito o cadastro do sensor IR30 na minha central AW6? Eu vou vir aqui primeiramente digitar o código na minha central, prog 31. Ela já informou com 2 bips que entrou em programação, e eu vou vir aqui, ela acabou saindo de programação, né? Ela tem um tempo limite. Eu vou novamente entrar em programação aqui. Entrei em programação e eu vou pressionar o botão do meu sensor. Ela já me informou com 2 bips que o sensor foi cadastrado com sucesso. Certo? Vou armar a minha central. Armei a central. Se eu jogar, aqui ele está na função norm, né? Então toda vez que eu passar a mão na frente do sensor, ele vai estar zerando o contador para identificar tem movimento no ambiente, então eu não vou efetuar um disparo para economizar bateria. Assim que o pessoal, por exemplo, uma sala comercial, o pessoal sair da sala comercial e o sensor ficar lá por 5 minutos sem identificar nenhum movimento, aí sim o contador dele vai chegar no limite, né? E vai liberar para o sensor efetuar um novo disparo, uma nova transmissão para a minha central de alarme. Beleza? Então fiz o cadastro. O meu sensor, minha central, ela está armada. Aqui na função norm ele não dispara enquanto eu estiver passando a mão na frente. Se eu jogar para o modo walk, aí sim, porque toda vez que eu passar na frente do sensor ele vai gerar a transmissão. Agora a central entrou em modo de disparo, ok? Ó, o meu sensor já estabilizou, está estabilizando, né? Vou esperar ele estabilizar aqui. Ó, estabilizou. Vou armar a central novamente. Armei a central, passei a mão na frente do sensor. A central entrou em disparo. Ok? Então seriam essas as dúvidas que o pessoal vem tendo referente ao sensor RSHT8 magnético e o IR30. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com o suporte. Beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau.